obrigado por estar conosco hoje. Ô Marcos, eu vou começar com você. Você lidera uma grande empresa brasileira. Eu gostaria de saber, não quais são os maiores desafios de longo prazo no Brasil, mas quais não são os maiores desafios de longo prazo no Brasil. Que está dando certo no Brasil neste momento, antes de abordar esse tema de problemas? Que está dando certo? Olha, acho que o primeiro grande desafio brasileiro que já acontece é que a gente tem uma economia com a quantidade de empreendedores e de pessoas treinadas e de qualidade querendo fazer as coisas acontecerem. Então, acho que o Brasil ele responde muito bem quando os estímulos corretos são dados. Isso é histórico e eu acho que a cultura do brasileiro é uma cultura de acreditar que vai dar certo. Isso é super positivo, né? Claramente, um paradigma de custo de capital foi quebrado, né? Hoje, as empresas sérias, os projetos sérios acham capital e acham capital em níveis que até outro dia, hoje o primeiro mundo está com juro negativo, mas até outro dia os projetos de primeiro mundo eram feitos a custos muito similares ao que a gente tem hoje disponíveis no Brasil. Mas é o capital estrangeiro ou doméstico? Os dois, né? Eu acho que o estrangeiro ainda menos do que o doméstico na sua proporção. Acho que o doméstico reagiu muito rapidamente à queda da taxa de juros, mas o estrangeiro também, mas ainda o custo de swap, para quem não quer estar exposto à moeda estrangeira, ainda é caro. Mas o fato é que, assim, eu sou presidente do Conselho de Infraestrutura da Fiesp. E a gente estava tendo uma discussão outro dia, todo mundo reclamando de tudo, né? E aí eu estava Isso também é o brasileiro. Aí eu estava falando, olha, se a gente fosse Conselho de Infraestrutura de Mônaco, a gente não ia ter o que fazer, né? A infraestrutura no Brasil está a ser feita, né? Quantidade de projetos de saneamento que tem para ser feito, projetos de ferrovia, de rodovia, de energia elétrica, assim, aeroporto, assim, a quantidade de coisa que você pode fazer no Brasil com retorno é enorme. E isso é escasso no mundo hoje, né? Sem falar toda a parte do petróleo que você tem a se desenvolver, a indústria que vem junto com isso para desenvolver a produção do petróleo. Então, assim, você tem diversas avenidas de crescimento no Brasil disponíveis, você tem gente querendo fazer e tem capital. Então, acho que a gente tem, assim, boa parte do necessário para desenvolver agressivamente infraestrutura, né? Dando isso, Joaquim, dando essa toalha, qual é o maior, para você, qual é o maior problema para liberar esse espírito empreendedor brasileiro no médio e longo prazo? Quais são ainda os obstáculos? A gente tem obstáculos que a gente conhece bem, a parte regulatória, a parte de complicação de impostos, etc. Mas eu acho que, como o Lutz botou, as possibilidades são muito maiores. Eu até tenho o dito que é importante olhar no longo prazo. O Brasil, por exemplo, o maior desafio que existe hoje no planeta, que é o desafio energético, desafio até climático. O Brasil tem condições de ser uma economia de baixo carbono muito melhor do que a maior parte de outros países. A gente tem capacidade de energia solar, a gente tem capacidade de energia eólica, a própria toda a produção de etanol, etc., nos põe numa condição muito mais vamos dizer, vantajosa que a maior parte dos outros países, talvez com exceção de uma Austrália, uma coisa assim. Então, é um outro conjunto de projetos de alto retorno e que você pode desenvolver em paralelo com, por exemplo, o pré-sal, que já está basicamente desenvolvido, agora é uma questão de exportar ao máximo, usar o gás internamente. Então, precisa de uma certa coordenação, precisa ter uma visão clara, uma orientação. Sim, eu acho que
completando o que o Lutz falou, a principal coisa para o empresário não é subsídio, é ter clareza de direção, porque aí ele se organiza, ele toma os riscos sabendo qual é o quadro. Então, na medida que a gente continuar aprimorando isso, eu acho que a gente tem como superar os problemas atuais. A gente está num momento de transformação da economia. Quando eu tive algumas responsabilidades há 4 anos atrás, para mim era muito claro, a gente ia ter uma transformação estrutural da economia, além de abandonar lá a nova matriz econômica, aquelas coisas todas, você tinha que reestruturar a economia. A gente começou a fazer isso, liberou preços, acabou com o excesso de crédito de setor público, etc. Você com isso criou uma das coisas fundamentais, que foi o quê? Uma possibilidade de queda de juros de maneira permanente, segura, que abre um mundo de novas possibilidades para a poupança doméstica, assim como também para daqui a pouco. Hoje tem dinheiro sobrando na praça porque a taxa de investimento é muito baixa. Se a gente voltar a uma taxa de 15%, 16%, 17%, que é o que a gente precisa, obviamente a gente vai também, que nem você perguntou, precisar usar um pouquinho da poupança externa. Mas eu não vejo dificuldade nenhuma nisso, e a gente botar como alvo, por exemplo, ser uma economia com emissões líquidas de carbono zero daqui 20 anos, é um negócio que só vai ajudar a fazer as nossas empresas usarem novas tecnologias e darem um salto para frente. Essas batalhas ideológicas agora em Brasília, sobre, por exemplo, sobre o clima, é uma das batalhas ideológicas da presidência agora. Isso atrapalha? Ela não está no meio empresarial. São as decisões que a gente tem que tomar hoje. Ela não está no meio empresarial. Meio empresarial, inclusive na própria agropecuária, todo mundo já entendeu, se você falar com os grandes frigoríficos, eles têm perfeita noção de que você diminuir a emissão de carbono, por exemplo, na pecuária, é vantajoso. Tem 1000 oportunidades na agricultura, de você também fazer uma agricultura de baixo carbono, que vai nos permitir ser mais competitivos no mercado mundial, onde isso é cada vez mais importante. Eu agora, na minha quarentena, deu uma circulada pelo Brasil, você vai no interior, você fala na Bahia, com lá aqueles super investidores, os olhinhos brilham, vamos integrar a pecuária com a agricultura, vamos fazer uma coisa mais sustentável. É tudo que ele quer, ele tem o dinheiro, ele tem o mercado que continua crescendo, ele não quer ficar derrubando cerrada, quer aproveitar a pastagem degradada, então as possibilidades estão aí. E o barulho político, eu acho que o nosso empresário é muito maduro para se perder com isso. Ana Paula, o que você acha são os maiores riscos para essa imagem bonita do Brasil do futuro? Bom, eu acho que bem mencionado pelo ministro Joaquim, nós temos hoje um contexto onde estamos conseguindo conviver com taxas de juros, com inflação muito baixa. Isso gera uma liquidez, uma sobra de recursos na economia, e é importante dizer que é uma sobra relativa, porque para quem poupa 13% do PIB e investe só 15% do PIB, nós temos um grande caminho a percorrer, e a infraestrutura é, de fato, algo muito importante, porque ela traz a condição do Brasil crescer no longo prazo, abrir seu potencial de crescimento e aumentar sua produtividade. Então, ela tem um papel com múltiplos benefícios para a sociedade. Mas quando a gente vê, né, esse ambiente de farta liquidez, eu acho que o risco é a gente não conseguir transitar bem por esse período, na medida em que nós precisamos de criar mais ativos no Brasil. O que eu chamo de criar ativos? O dinheiro está farto, mas nós temos que ter projetos para atrair esses recursos. É isso que eu chamo de geração de ativos. A privatização é uma forma da gente gerar ativos? Sim, é uma forma da gente gerar ativos. A privatização é algo muito importante para que a gente troque, né, a titularidade de alguns ativos do governo para o setor privado, que tem condições de ter maior dinamismo, inclusive no enfrentamento dessas mudanças tecnológicas que estão sendo avassaladoras para a nossa geração, né? A economia vai mudar muito rapidamente, em pouco tempo, dadas as tecnologias já hoje disponíveis e instaladas. Então, esse é um primeiro fator. O segundo, a forma de você gerar ativos é, de fato, por exemplo, vou mencionar aqui o trabalho do ministro Tarcísio, né, que está fazendo um esforço enorme para estruturar projetos, para que os empreendedores possam perceber como que, a partir de concessões, a partir de parcerias público-privadas, eles possam ir ao mercado de capitais
e entrar em projetos específicos que têm taxas de retorno mensurado, têm prazos, têm condições pré-estabelecidas. E é muito bom, muito satisfatório, né, a gente como brasileiro poder dizer que o Brasil não começou ontem, né? O Brasil tem muitas coisas que estão sendo construídas há muito tempo, que são muito importantes e que explicam esse momento que a gente está passando agora, né? O papel que aqui o ex-secretário do Tesouro, Joaquim Levy, fez para o Brasil alcançar o grau de investimento lá em 2008, que nós perdemos, né, e agora estamos tendo que correr para conquistar de novo, e não vai ser rápido, são coisas que a gente precisa reconhecer, porque o Brasil não começou ontem, e isso é um trabalho, de novo, né, como você falou, de longo prazo, é um trabalho que une os empreendedores, une o sistema financeiro e une governos como um todo. Terminando de falar sobre riscos aqui, eu acho que nesse processo tem um cuidado que nós temos que tomar, associando a regulação a essa geração de ativos. Porque, como a gente vê, por exemplo, hoje o mercado de capitais sendo muito ativado, a partir da aprovação da TLP, a retirada dos bancos públicos de crédito subsidiado artificial. Por que o crédito subsidiado é tão ruim, né? Porque ele impede que você tenha a definição por critérios racionais, taxa de retorno, melhores interpretações dos negócios que são potencialmente mais favoráveis aos empreendedores e à sociedade, e você direciona, e às vezes nem sempre para o lugar mais certo, né? Então você tem distorções alocativas que vêm da condução do subsídio. Então, uma vez que o Brasil tirou o subsídio a partir da aprovação da TLP dentro desse funding de longo prazo, que era quase que unicamente o BNDES, você tem condições de colocar o mercado de capitais como um selecionador de projetos. E aí, se de um lado você tem a captação, do outro lado você tem aqueles atores que vão estar atuando dentro do mercado de capitais para selecionar os projetos em função de critérios racionais, vamos chamar assim. Mas você fala eu lembro quando eu cheguei para o Brasil pela primeira vez, no início do 2014, você falou sempre dos projetos públicos privados. Tudo que vocês estão mencionando agora é uma fala bastante antiga. O que mudou agora? Algo mudou agora para, de fato, crer que isso vai finalmente acontecer, Marcos? Olha, eu acho que é muito duro dizer que nada aconteceu, né? Eu acho que muitas coisas aconteceram. Eu acho que a definição de projetos públicos privados, assim, por exemplo, todas as concessões não deixam de ser um projeto público-privado, né? Existem muitas coisas concessionadas no Brasil, estradas de ferro, rodovias, sistemas de distribuição, etc. Tem muita coisa a fazer. Eu concordo com o ministro Joaquim e com a Ana, onde a gente construiu realmente um arcabouço financeiro hoje, que foi tijolo a tijolo construído, que permite a financiabilidade, permite o mercado selecionar de alguma forma esses projetos, talvez agora com pouco projeto e muito dinheiro, né, que tem um risco relevante de você queimar a mão do mercado em alguns aspectos, mas eu acho que a principal revolução que pode acontecer, você me perguntou só das coisas boas, né? Eles tiveram o ônus de falar das coisas ruins, eu tive a vantagem de falar das coisas boas. O que eu vejo de risco, não é risco, o que eu vejo de oportunidade de melhora, é a gente como sociedade se estruturar de uma forma mais simples, né? Em teoria, um empreendedor que está disposto a correr um determinado risco de mercado, dar empregos, fazer investimentos, atender a sociedade em alguma demanda, captar dinheiro com isso. Ele deveria ter uma vida mais fácil para ter as autorizações necessárias por parte dos diversos governos para fazer o seu empreendimento. Então, assim, eu acho que no final a gente tem hoje uma combinação positiva enorme de fatores e está na nossa mão, como país, simplificar o processo
de dar essas autorizações. A gente está fazendo isso. Se for olhar, os passos já há algum tempo são na direção de você simplificar isso. Mas ainda é um arcabouço legal muito complexo, onde o agente público tem um monte de ônus, muitos poucos bônus por fazer coisas, e aonde o agente privado fica tentando achar um caminho, né, que não é muito claro, e muitas vezes as regras vão se mudando, etc., que de alguma forma eu diria que hoje são o que nos separa de um crescimento talvez de quase um dígito a mais. Eu tenho uma pergunta para seguir aí, essa visão, porque o que você fez aqui foi uma visão muito capitalista tradicional. Sim. Né? Liberar que é meu papel. as forças do mercado. E The Economist claramente também acredita nessa visão. Mas tem no mundo agora, pelo mundo, uma reação contra essa visão da organização. Sobretudo até no país, né, no matriz do capitalismo mundial, que é os Estados Unidos, com Elizabeth Warren, por exemplo. Tem alguma reação desse tipo aqui no Brasil contra essa visão capitalista? Ou esse espírito empreendedor brasileiro que você mencionou no início prevalece? Não, eu acho que, como tudo que vai, como toda a sociedade, existia um equilíbrio e a gente está tentando achar um outro equilíbrio, mas você continua tendo as forças dos dois lados. E eu acho que a questão é se a gente, como sociedade, consegue negociar um espaço para conseguir ter uma sociedade mais próspera, né? Acho que todos nós, todas as pessoas de bem desse país, querem uma sociedade mais próspera, mais justa, mais distribuição de renda, menos pobreza, prosperidade para a sociedade como um todo. A questão é o debate como chegar lá, né? Então, quando a gente olha as possibilidades que a gente tem nesse país de fazer investimentos, como a Ana Paula falou, a capacidade deste país de gerar ativos, né, rentáveis, que tragam um valor real, que tenham um lucro merecido, porque entregam algo positivo para a sociedade, é gigantesca. Poucos países no mundo têm esse déficit que é capaz de absorver isso. Esse déficit existe porque é difícil fazer investimento no Brasil. E a gente tirou vários dessas travas, e a gente ainda está com algumas importantes travas para tirar. Quando a gente fala do ministro Tarcísio, por que ele é hoje um dos ministros mais bem avaliados, se não o mais bem avaliado, e por que todo mundo aplaude tanto? Porque ele pegou uma carteira enorme de projetos, talvez a maior carteira de projetos do ministro de infraestrutura no país, e está fazendo um esforço enorme, montou um time absolutamente focado para fazer esses projetos acontecerem, né? Então, assim, agora, isso é um esforço muito grande de um time específico, não é uma coisa estrutural da economia brasileira, ou da sociedade brasileira, ou do governo brasileiro, que de alguma forma, eu imagino que vai aprender com esse processo e vai melhorar com esse processo. Acho que as leis, as discussões regulatórias que estão havendo hoje, são todas no sentido de simplificar. Eu não vejo nada transitando no sentido de complicar. Portanto, a tendência é ir para este lado. Outros lugares muito liberais talvez estão tendo uma reação contrária. Mas, de novo, são lugares que estão num nível de prosperidade relativa enorme, né? E aí é mais fácil, né? É mais fácil na Suécia fazer um contraponto a isso, né? Então, assim, se você for para um país pobre na África, essa discussão nem existe, né? A gente está falando de trazer a dignidade de ter emprego para as pessoas, né? De ter um meio de vida, que é, inclusive, a única maneira de você ter sustentavelmente preservação ambiental. De um lado, esse gap entre a realidade e a necessidade é uma vantagem comparativa do Brasil, quase. Enorme. O Joaquim, quais outras vantagens comparativas do Brasil você enxerga agora?
Olha, eu acho que, primeiro, ratificando um pouco o que ele está dizendo, no Brasil, o processo de privatização continua com uma enorme taxa de legitimidade. Eu acho que, ao contrário, o que há é o desejo de você organizar para novos setores poderem se beneficiar disso. Eu acho que hoje tem toda a discussão, por exemplo, do saneamento, não há a menor dúvida de que é importante, até por as restrições fiscais, não é só incompetência, os estados também às vezes não têm dinheiro, você abrir isso para um país que, na linha do que a Ana Paula está falando, você criar novos ativos. Se você tiver uma boa organização na área de saneamento, tem muita gente capaz de investir em saneamento no Brasil. Então, você continuar abrindo mercados desta forma é importante. Acho que talvez falte, sim, um pouco de visão de longo prazo, um pouco de ambição a longo prazo. A nossa área de ciência, a coisa não tem evoluído como a gente gostaria, talvez porque a gente está preso com outros problemas. Mas você compara o quanto tem avançado, por exemplo, uma Índia, já está mandando nave para a Lua, o nosso programa espacial parou há 15 anos e não retomou e não tem a menor conversa de retomar. Então, acho que para um país com as nossas ambições, com o nosso tamanho, a oitava economia do mundo, a gente vai ter que superar o mais rápido possível essas questões, vamos dizer assim, de plumbing, de base da economia, continuar construindo esse consenso de que você quer um capitalismo pujante, equilibrado, com defesa das questões sociais, mas poder passar para uma outra etapa. E aí tem um papel muito importante de transformação do governo. Vamos ver como é que essa anunciada reforma administrativa vai ajudar isso. Hoje, por exemplo, você está falando na infraestrutura. Hoje já tem ferramentas de tecnologia que podem transformar a maneira com que você projeta uma estrada e como é que se autoriza a estrada a ser construída. A gente usa um mecanismo extremamente antiquado, tá certo? Mesmo com o PPI, com tudo que o PPI representou, e a gente conseguiu ter um pipeline de projetos, porque foi instituído, era o PPP+, depois virou PPI, tá certo? Porque tinha um time, uma coisa organizada, mas a gente ainda está atrasado em termos de trazer novas tecnologias, por exemplo, automatização de desenho de estradas e outras coisas, que são ainda mais oportunas no sentido em que a gente teve uma transformação muito importante do setor de construção civil no Brasil. Então, a gente tem que aproveitar, fazer do limão uma limonada. Vamos dar um salto tecnológico nessa área. Vamos botar algumas metas de tecnologia. Por exemplo, mesmo quando eu falei lá a história do clima, na verdade é o seguinte, como que a gente pode usar a nossa vantagem comparativa, da mesma maneira que a gente teve com o etanol, que 35 anos depois continua dando certo, você pode, na parte solar, você pode, eventualmente, por exemplo, a economia de nitrogênio, que você pode transformar a energia solar em algo que você pode exportar, como amônia, como etc. Tem inúmeras possibilidades da gente fazer. Eu acho que é um momento vencido. Então, o crescimento é possível com a defesa do clima. Não só isso, mas a questão é a seguinte, vencida essa questão básica, olha, nós vamos continuar a ter concessão, a gente tem que continuar incentivando a concorrência, vamos continuar a abrir o mercado, vamos acertar os impostos para simplificar, vamos aproveitar a reforma administrativa para facilitar a regulação, tá certo? Criar princípios, criar processos que sirvam para todos os setores, tá? Vencido isso, vamos também olhar e fazer projetos realísticos que não necessitam 500 mil subsídios, tá certo? Mas para ter uma ambição para um país do nosso tamanho. Eu tenho certeza que a resposta das empresas e de diversas comunidades científicas, seria extremamente positiva. E é uma comunidade que, na verdade, está se espalhando, porque aqui você não consegue ter impulso para se envolver e o cara acaba, vai para os Estados Unidos, vai para todos os lugares. A gente vê que países que adotaram esse tipo de política, inclusive eles trouxeram de volta o seu conhecimento humano e junto com as empresas estão disparando, que é o caso simplesmente da Índia. Agora, a gente tem que estar muito de olho aberto. Ontem saiu, mais uma vez, o Doing Business. E a Índia subiu, sei lá, 18 pontos e a gente, eu acho que caiu ou ficou estagnada. Então, acho que o setor privado também tem que dar uma olhada, tem que entender exatamente quais são os drivers dessas dificuldades da gente crescer e
completar esse trabalho, como a Ana falou, já vem de muitos anos, para estabelecer as bases da economia, bases de menos complicação, mais eficiência, para a gente poder começar a pensar qual é o nosso novo passo, como é que a gente se prepara para o país que a gente quer, principalmente agora que a gente está chegando perto aí do segundo centenário da independência, né? Até fica bacana a gente pensar um pouquinho ao país que vai começar um novo século, o que a gente quer para ser bem inclusivo, ser bem desenvolvido e com um setor privado que pode fazer o que ele quer e o que ele tem capacidade de fazer. Ana Paula, sobre a infraestrutura, de novo, você fala da necessidade de construir mais infraestrutura no Brasil faz 50 anos. Mas a estrutura da economia brasileira hoje é 70%, acho, serviços. Então, a infraestrutura é tão importante ainda para o crescimento brasileiro. Não é uma única coisa que é precisa para aumentar a produtividade. É uma coisa, mas com uma economia da estrutura brasileira, esse foco sobre o desenvolvimento da infraestrutura dura, digamos, é ainda tão importante? Não só importante, como fundamental, né? E agora a gente entra num novo ciclo de crescimento, um crescimento que aponta a ser mais sustentado, mais sólido, né? O Brasil vai crescer menos, potencialmente, do que a gente viu crescendo no passado, por vários motivos. Um deles é que a população está ficando com a idade média mais avançada, então a entrada no mercado de trabalho tem menos pessoas. Então, esse é um dos motivos, mas o Brasil vai crescer menos, potencialmente. Mas de uma forma mais sustentada, né? Então de uma forma melhor, com mais qualidade para a sociedade como um todo, a depender da gente fazer aí o avanço de uma agenda mais social também. Agora, o que é importante do setor de infraestrutura, ele é o grande empuxo desse crescimento, desse modelo de crescimento mais sustentado. O investimento é o grande empuxo desse crescimento de longo prazo, digamos assim, que abre o potencial da economia e permite a economia crescer sem inflação, sem pressões de preços. E por que a infraestrutura ela joga um duplo papel? Né? Além de aumentar a demanda pelo lado bom, que abre o potencial da economia crescer sem risco inflacionário, ela também gera produtividade. Então, se a gente pensar num serviço como mobilidade urbana, o que é da mobilidade urbana sem investimento em infraestrutura? Né? Então, esse é um serviço importantíssimo, porque ele linka a produtividade, a eficiência dos deslocamentos, ele linka a qualidade de vida, bem-estar da sociedade, coesão social, portanto, e ele é fortemente demandante de infraestrutura. Nós temos uma avenida, né, de potencial para investir, por exemplo, na mobilidade urbana. Você citou o saneamento, eu poderia fazer a mesma fala para o saneamento. Reduz investimentos, gastos em saúde, né, por doenças infecto-contagiosas, reduz a perda de produtividade por paralisação, né, de trabalhadores que acabam ficando doentes por uma falta de acesso ao saneamento, reduz a desigualdade social. Oi? Meio ambiente. Faz uma conexão importantíssima com o meio ambiente, porque traz sustentabilidade para as nossas ações. E eu poderia falar isso de vários outros setores da infraestrutura, eu vou parar por aqui. Mas o que eu estou querendo dizer? É a produtividade que decorre de uma maior dotação de infraestrutura na sociedade, que faz fazer com que a gente tenha realmente condições de olhar para frente e ver uma sociedade que se desenvolve. O Brasil não pode, né, cair na armadilha de envelhecer sem se desenvolver, sem ter cuidado com o meio ambiente, sem cuidar das pessoas, né? Eu acho que é para isso que a gente faz todo esse esforço de empreender, inclusive. Como atrair os investimentos a essas áreas importantíssimas, que tem muito dinheiro no país, né? Tem capital, vocês falaram todos. Como atrair o capital a essas áreas? Porque isso é o grande problema. Com frequência o capital está lá, mas não vai nessas áreas necessárias. Então, como atraí-lo? No saneamento ele não pode ir hoje, porque hoje o marco, a não ser que seja coisa de individuais, uma prefeitura aqui, uma prefeitura ali, não tem um marco que permita você fazer isso. Então você precisa realmente abrir o setor, dar regras claras, para o seu investimento de 20 ou 30 anos, tá certo? E aí o capital vai. A experiência da gente foi assim, abrir o petróleo, entrou todo tipo de gente para entrar no petróleo.
olha, abriu a telecomunicação e coisa. Então, há um trabalho ainda de você estabelecer marcos para setores, depois ter uma boa regulação, uma regulação também que seja uniforme entre setores, tá certo? E previsível, com processos claros. Aí o capital vem. Tudo que a gente abriu, o capital vem. Na própria agricultura. A agricultura funciona porque foram dadas regras claras no Brasil. Você faz assim, você vai ter. Não vai ter. Tua carga tributária não muda de um dia para a noite. Ninguém tributa a agricultura. Se tivesse começado um dia só, um dia 10, não tinha agricultura como tem aqui. Então, esse é o segredo para você ter. Eu não sei se a Ana tem uma visão diferente. Eu acho que a gente tem que enxergar da seguinte forma. Um projeto de infraestrutura, seja qual um dos setores que a gente possa citar aqui, é uma coisa de longo prazo, né? 20 anos, 30 anos. Você tem, inclusive, duas fases. Uma para colocar a infraestrutura de pé, que vamos chamar que é a parte de construção da infraestrutura, ou do CAPEX, como a gente gosta de falar tecnicamente, e a fase onde você tem o processo de usufruto dessa concessão ou desse serviço que tem por base uma prestação de serviço na infraestrutura, né? Então, isso vale para as rodovias, para as ferrovias, isso vale para o saneamento, isso vale para tudo. Então, você tem um descasamento de prazo imenso, você fala de 30 anos, e você tem que ter uma previsibilidade muito grande. Então, o ambiente... Mas no mundo de hoje, a previsibilidade parece ser um recurso Mas muito... aí você tem vantagens, avanços e outros imensos desafios. Os avanços, nós precisamos, de fato, engatar esse crescimento baseado numa macroeconomia mais estável, né? Então, conviver com inflação e juros baixos é muito importante. E a gente não terminou o trabalho. A gente precisa fazer a consolidação fiscal. A gente precisa voltar ao ajuste fiscal, readquirir o selo, né, de grau de investimento, para que, inclusive, os estrangeiros, os fundos de investimento estrangeiros possam reentrar em maior intensidade no Brasil, porque alguns são impedidos até por regulação, e isso trazer capitais num país que tem poupança, escassez de capitais, poupança muito baixa. A gente precisa complementar o nosso mercado de capitais com capitais externos, que a nossa poupança ainda é muito baixa. Avanços. A reforma da Previdência foi aprovada, isso significa uma despesa que deixa de acontecer da ordem de 9% do PIB. Isso vai ajudar a gente a ser uma sociedade no futuro, até pelos incentivos que traz, a ser uma sociedade mais poupadora. Então, a macroeconomia é importante, e quando eu vejo isso, estou falando de hedge cambial, o nosso hedge é resolver a situação fiscal do país, porque sem isso a gente vai continuar sendo a economia emergente com a taxa de câmbio mais volátil entre os emergentes, né? E é muito por conta da nossa situação fiscal. Não adianta colocar mais custo fiscal para prover hedge e atrasar mais o processo que é fundamental, que é do ajuste fiscal. Então, ou o hedge tem que ser natural no processo endógeno ao contrato, ou não dá para correr para o tesouro para pedir hedge. Acabou essa fase, né? Então, assim, esse canal de longo prazo depende de segurança jurídica. A gente não falou aqui do judiciário, da gente entender que é mais importante você defender o respeito a um contrato do que você atender uma parte mais frágil que eventualmente se manifeste em algum momento desses 30 anos de processo, né? Ajustes são feitos, sim, mas os ajustes são previstos contratualmente. A outra coisa é você também ter estabilidade regulatória, né? Óbvio, nós temos que melhorar muito o nosso desenho regulatório no Brasil, mas sempre preocupado em gerar um horizonte de longo prazo para que as regras sejam estáveis. Acabamos de aprovar uma mudança de marco regulatório de telecomunicações, estamos discorrendo aqui, discutindo um marco para saneamento. A qualidade desse marco do saneamento que vai sair vai definir o quanto de interesse nós vamos atrair para o setor. Então, eu vejo como importante a gente entender que tem um descasamento temporal muito grande entre projetos de muito longo prazo e a necessidade de nós termos um horizonte previsível nesse prazo que é muito longo. Não é fácil naquela época. O Joaquim falou do barulho em Brasília, mas tem barulho ao redor do Brasil agora, né? Tem Argentina, tem Chile, de todos os lugares, Equador.
Bolívia, ao redor do Brasil, tem barulho político. Isso assusta o investidor? O investidor estrangeiro, né? Cosan tem muitos. O investidor estrangeiro tem algumas preocupações ligadas a esse ambiente regional? Eu acho assim, só para a gente qualificar as coisas, assim, como numa empresa a gente tem que ser absolutamente pragmático, né? Então, assim, a gente falou aqui 2 temas muito relevantes, que é toda a parte macroeconômica que define de alguma forma o teu custo de capital e a parte do teu risco do teu projeto, certo? Então você tem um custo de capital mais barato do que o teu risco inerente do projeto, aí você viabiliza o projeto e faz o projeto. Eu acho que o que a gente tem de upside de custo de capital ainda é razoável, porém é muito menor do que o upside dos riscos do projeto. Então, para mim, se eu fosse qualificar, eu diria que 95% do upside que a gente tem está em diminuir o risco regulatório. 5 em baixar o custo de capital no Brasil hoje. Acho que mudou essa régua dramaticamente. Então, hoje em dia, se você fizer um marco de qualidade para o saneamento, vai chover investimento em saneamento. Porque você tem hoje um capital disponível, né? E tem projetos de alto retorno. A questão é que esse represamento enorme que a gente teve de projetos de infraestrutura no país traz para o Brasil uma coisa única, que é projetos de infraestrutura que tem um risco inerente da operação relativamente baixo, com taxas de retorno bastante altas, porque a carência é absurda, né? Então você faz um projeto numa rodovia que hoje você não tem nenhuma no lugar e já larga com uma carga gigantesca. No mundo inteiro as pessoas fazem rodovia para começar a desenvolver regiões. Aqui no Brasil você tem regiões desenvolvidas andando centenas de quilômetros em estrada de terra para conseguir passar algum tipo de carga. Então, assim, é uma disparidade gigantesca. Então, a oportunidade nossa aqui é reduzir a nossa lição de casa, o nosso risco regulatório interno, né? A gente tem que ter disciplina de entender que o risco regulatório é uma coisa, primeiro, de 2 lados da mesa. Então, o governo brasileiro, historicamente, sentou pouco com a iniciativa privada para discutir isso, se negociava sozinho, de um lado, sem ter o outro lado muito claro na mesa. Hoje, eu acho que a dinâmica é muito mais equilibrada dessa discussão. Obviamente, o Estado tem um papel, a iniciativa privada tem outro, mas isso é muito mais equilibrado. E quando a gente olha outros países, tem que separar muito o joio do trigo, né? Assim, se olhar o Chile, por quem déramos estivesse naquela situação, né? Assim, aquela ali é uma discussão que, na minha opinião, tem mais a ver com essa nova mídia, né? Com mídia social, capacidade de mobilização e coisas do gênero, porque todo mundo quer uma tarifa mais baixa, todo mundo quer algo, assim, você pode ter uma capacidade de mobilização hoje em dia que você não tinha no passado, né? Agora, eu vejo o investidor, o acionista da Cosan, ele olha para a Cosan e pergunta, e aí, o Brasil, né? Como que está avançando a regulação no Brasil? Como que a gente pode esperar? Tem coisas para mudar a regra, né? Todo mundo está disposto a correr risco de barril do petróleo, risco de demanda reprimida, risco de preço de soja. O que investidor estrangeiro não quer correr é o risco de alguém dar uma canetada e mudar a regra do jogo e tirar 30% do investimento dele numa porrada só. É esse o risco. Isso que a gente tem que acalmar. Esse risco cresceu? Não, eu acho que esse risco diminuiu, tem diminuído. Agora a questão, assim, as pessoas falam de regulação. No mundo parece crescer, por exemplo, até na Inglaterra. Até na Inglaterra, mas na Inglaterra a regulação ferroviária tem 100 anos sem mudar. Então, se ela é pior do que a que a gente... Bom, talvez seja pior, mas o fato dela não ter mudado, sei lá quanto tempo, faz ela ser boa. No final da história, qualquer regra do jogo é boa o suficiente se ela for razoável e não mudar, né? Eu acho que para a iniciativa privada, como o ministro Joaquim falou, você convida a iniciativa privada com uma regulação de qualidade, que tem que ser de qualidade para mostrar que não vai mudar, mais do que qualquer outra coisa, e deixa a iniciativa privada participar de setores que hoje são muito difíceis. Isso acontecerá hoje. O resto, eu acho que o Brasil já tem. Agora, os riscos do mundo, infelizmente, o Brasil vai estar dentro do mundo, né? Então, infelizmente, a gente vai participar do planeta Terra no longo prazo. Então, a gente vai estar nesse risco, né? Mas isso todos os investidores, eu não vi nenhum investidor de Marte ainda, né? Então, todos estão correndo. E eu acho que, comparativamente, o Brasil
está na direção que o investidor gosta, apesar de estar na posição que o investidor ainda não gosta tanto. E ele vê o resto do mundo, especialmente o hemisfério norte, numa posição que ele gosta, mas numa direção que ele fica preocupado, né? Então, Joaquim, você quis... Olha, eu acho que depois eu vou introduzir um amigo meu que trabalha no MIB, talvez traga um novo tipo de investimentos. Mas, vê só, nessa parte de regulação, eu acho que a gente também tem tido avanço. Eu acho que, de um lado, a gente não deve deixar um ponto cego na parte fiscal. A gente vai ter que olhar as dívidas de 80% do PIB, é perigoso, mesmo no mundo de liquidez. Mas, na parte regulatória, teve alguns avanços muito importantes. Uma das coisas foi um trabalho que tinha começado lá atrás e que depois se tornou a mudança na introdução do Código Civil, liderado pelo Carlos Ari Seinfeld, que é a questão de você exigir que o agente público, quando toma certas decisões, ele tem que justificar, tem que demonstrar. Então, você começou a criar uma regra geral. E depois tem a lei das agências, que abre oportunidade, através da regulação, de você começar a criar o que eu diria dois pilares para endereçar esse problema muito importante que o Lúcio falou, que é você estabelecer princípios claros, tá certo? Porque, por exemplo, no mundo anglo-saxão as coisas vivem de princípios, e depois você estabelecer processos que sejam comuns, de tal maneira que não haja as discrepâncias que hoje há entre as diferentes agências, desde prazo de consulta, etc. Teve um estudo da OCDE que demonstra que cada agência faz de um jeito, porque cada agência foi inventada no momento, numa circunstância. Então, agora está numa hora de dar um pouquinho de freio de arrumação, não precisa criar novas estruturas, mas precisa estabelecer com clareza essas duas coisas que, mais uma vez, vão dar transparência para o processo como um todo e, com isso, se me permite, dar um rumo para o investidor. Então, assim, esse é um processo que já está mais ou menos engatilhado e que a sociedade civil, o setor privado, tem que entrar nesta conversa que ele está mencionando. Eu acho que essa é a característica dos países mais desenvolvidos e vai ser cada vez mais importante pela razão que você mencionou, do barulho que está aí fora. Mas eu acho que a gente não vai ter um Brexit do Mercosul, né? O Brasil está do Mercosul, nem nada disso. Então, acho assim, o principal fator de crescimento do Brasil vai ser a demanda doméstica, na hora que a gente abrir esses setores que vão estar criando novas oportunidades de investimentos, aumento da produtividade da economia como um todo. Então, como a Ana falou, na hora que você melhora a infraestrutura de um lado, você abre possibilidades de inúmeras coisas. Você não vai ter uma Amazon se você não consegue entregar as coisas. Você não vai ter N benefícios se você não tem uma base para você poder executar as suas atividades. Então, esse trabalho da regulação, junto com esse trabalho de pensamento de longo prazo, eu acho que essa é a nova agenda, sem esquecer de continuar consolidando o que a gente já conseguiu avançar. Nós temos uns minutos para uma pergunta do público. Tem algumas perguntas? Ninguém tem pergunta aos nossos maravilhosos panelistas? Tem que participar, pô. Vocês têm que... Tem que participar. Não estou vendo. Tão tímidos. Tem alguém lá? Difícil aqui. Podem introduzir-se. Bom dia, eu sou Rafael, da Consumidor Moderno, jornalista. Eu queria perguntar ao ministro Levy como muda o perfil de investimento aqui no Brasil a partir do próximo ano, quando a gente pode ter juros na casa dos 4%. Eu acho que hoje, nós três aqui, eu acho que concordando, o Ian também deve ter concordado, de que hoje tem capital no mundo. A gente precisa de projetos. Eu acho que a evolução do PPI foi muito importante para você criar um fluxo de projetos com processo, economia, empresas, processo, visão mais processo. Então, a gente tem que continuar a construir processos de tal maneira que a gente tenha esse fluxo.
com a taxa Selic a 4%, ou o número que seja, 5%, o número que for, está cheio de gente que vai querer comprar a ação de empresa de saneamento, está cheio de gente que vai querer comprar a empresa de logística, e por aí vai. Então, assim, a tarefa do governo é produzir isso. A tarefa da sociedade como um todo, aí o Legislativo também tem um papel importante, é esse trabalho de simplificação, tá certo? E para isso, para a gente poder ter simplificação, é por isso que é tão importante você ter princípios claros que norteiem. Mais uma vez, também isso foi naquela introdução do Código Civil, se estabeleceu esse conceito, você ter princípios norteadores da ação. Para uma agência reguladora, ter princípios que permitam o agente público tomar decisões com mais segurança é fundamental, porque o problema é um jogo que não é só para o empresário, né? Você pode me corrigir, me completar. Também um agente público, às vezes fica com medo, ainda mais agora que teve uma série de ações de verificação, o sujeito não quer assinar nada. Já há muito tempo era assim, eu me lembro na época do Fernando Henrique, o Gerson Kelmer dizia, é melhor o agente não dar a autorização, não responder. Se ele der a autorização para construir a hidrelétrica, está ferrado. Se ele não der, também problema. Se ficar na gavetinha, quietinho, ele está salvo. Então, assim, a gente também tem que criar as condições para o agente público poder ser ágil, ter segurança, também ser cobrado. Acho que, dependendo de como vier a reforma administrativa, pode ser uma excelente oportunidade de trazer uma modernização, porque o Brasil tem que estar lá quando for olhar o doing business. A gente, como setor privado e como brasileiro, a gente tem que estar no esquadrão pelo menos de 50 melhores. Não pode estar lá 129, 124. Não tem razão para isso. E só vamos chegar lá se for um trabalho conjunto, setor privado, setor público, Congresso, Judiciário, para a gente chegar num país mais simples, mais justo e mais ágil. Então, muito obrigado. Infelizmente, o painel deve terminar agora, mas gostaria de agradecer a todos os panelistas, sobretudo para essa nota otimista para começar o dia. É muito bem ouvir das pessoas que não são do governo falando como um espírito tão otimista, sobretudo pela manhã. Muito obrigado a vocês.